eu sou Michele Holanda, estamos aqui mais uma vez no nosso Topo Imobiliário, nosso noticiário trazendo todas as novidades do mercado imobiliário cearense. E hoje o nosso convidado é o diretor da construtora Mota Machado, o Wallace Soares. Seja bem-vindo, Wallace, ao Topo Imobiliário. Um prazer grande estar aqui com você. Obrigado, para a gente sempre é um prazer estar aqui. Eu acho que é um programa que realmente tem mexido muito com o mercado, né? Que bom você estar aqui e a gente poder conhecer um pouquinho mais da tua trajetória e do grande profissional que você é. Conta um pouquinho pra gente, já notamos que seu sotaque é diferente, né? Conta um pouquinho pra gente da tua trajetória e como é que veio pousar aqui em Fortaleza, na Mota Machado. Legal, é assim, sou recifense, de natureza realmente, tenho aí uma história realmente bem calçada, muito no mercado varejista, quando eu falo da indústria, indústrias nacionais e multinacionais, indústrias até então que passei do mercado de bebidas, depois fui navegando um pouco no mercado de alimentos em si, acabei que indo para uma indústria química, ou seja, e indústria da construção civil. Praticamente são 4, 5 segmentos diferentes, com momentos diferentes, né? Porque a primeira empresa, ela trabalha, quando a gente fala do mercado de bebidas, ela trabalha muito, ou seja, voltado para o consumidor final e a velocidade de negócio é muito intensa. Né? Depois que você vai para alimentos, eu fui num mercado muito chamado, que a gente chama muito de B2B, né? Ou seja, voltado muito para negócios, distribuição e tudo mais. E já eram produtos, de certa forma, que tinham um tempo maior de consumo. E em seguida acabei que indo para a indústria química, que era no caso da Coral. Passei aí um tempo bacana também nessa mesma classificação de negócios, ou seja, mas com uma velocidade muito mais lenta, né? Só que acabei que enveredando para o mercado imobiliário, ou seja, para a indústria da construção civil, que aí é uma coisa que eu diria para você bem diferente do que é o normal. Porque a gente trabalha desde o momento pensando na concepção do projeto como um todo, né? E o que é que a gente vai entregar daqui a 3, 4, 5 anos, ou seja, e esse mercado até então você não sabe o que é que as pessoas estão predispostas de fato a consumir, e você quer sempre acertar, né, em qual produto você realmente entrega para eles. Então é uma coisa que, confesso a você, nesses outros segmentos que eu cheguei a navegar, que cheguei a participar, realmente é bem diferente, É muito diferente. Eu gosto muito do varejo, né? A gente que trabalha com comercial, com vendas, a gente é muito empolgado com o varejo. Eu sempre me espelhei um pouco, né, em algumas técnicas que a gente usa na imobiliária com o varejo pelo dinamismo. Mas o que eu vejo também, como você, é essa diferença realmente da construção civil, da indústria da construção para outros, principalmente pelo ciclo de entrega do produto, que é muito longo. Né? Então, quando você fala, né, quando você entrou desde a concepção do terreno, qual é a vocação desse terreno, né, por quanto você vai vender, para quem você vai vender, até fechar esse número aí, né, já leva um tempo, e aí depois vem o que a gente chama de parte boa, que é a venda, que para muitos aí é a parte mais empolgante, e em paralelo vem a obra, né? Então é realmente um ciclo longo, e que às vezes o jogo muda no meio do caminho, porque a construção civil, ela também é muito sensível às mudanças, né, de taxas, mudanças políticas. Isso daí você conseguiu pegar assim muito rápido, porque a parte de gestão você já tem, né? Assim, de fato é um desafio que a gente tem que estudar um pouco mais, tem que entender um pouco de como eu consigo entregar esse projeto que eu estou vendendo nesse momento e vou entregar daqui a 3, 4 anos, e quais seriam os impactos financeiros, ou seja, realmente tem que dar uma estudada nos números financeiros, no comportamento, ou seja, de mercado até então que a gente hoje tem, o que é que a economia está se desenhando e vem se desenhando para frente. Confesso que de fato não é simples, e aí passar tudo isso com segurança para uma pessoa que está comprando, né, o nosso cliente que está comprando um projeto que vai receber daqui a 4, 3, 5 anos, eu não sei, dependendo do modelo de negócio, que ele vai ter a condição até então de dar continuidade. Então esse é o tipo de negócio que realmente tem que, como você muito bem colocou, desde o momento da concepção lá, do que o terreno até então pode entregar,
e até pensar também, principalmente, de como esse cliente vai ter a condição de poder adquirir esse imóvel, poder até então dar continuidade a essa aquisição que ele fez. Né? De fato, é uma coisa muito complexa. Sem falar no meio do caminho aí, que é todo o processo de legalização e regularização, não só do terreno, não só da construção, como também do próprio cliente. Né? Uma coisa realmente de maneira muito, diria, muito robusta, a título de informação. Sabe? Isso mesmo. A Mota Machado é uma construtora que ela está no coração do fortalezense, do cearense, há muitos anos, né? 55 anos. Completados esse mês agora. Exatamente. E ela está aí também em outros estados, né? Algumas pessoas não sabem que a Mota Machado também está em outros estados. Conta um pouquinho desse braço da Mota, quais são os estados, né? E como é a corrida dela nesses estados, a fome dela nesses outros estados. Assim, a empresa completou agora em março 55 anos, né? Ou seja, é uma bela história, uma história realmente muito fantástica, que entusiasma a gente a cada momento, né? A empresa está presente hoje em Fortaleza, né? Está presente em Teresina e está presente em São Luís. Logicamente são os 3 estados e estão nas 3 capitais. Não quer dizer que a gente não possa enveredar para outras cidades dentro desses estados. A princípio está dentro do nosso planejamento, ou seja, se for para expandir onde a gente realmente conhece bem e as leis mudam, né? Ou seja, de estado para estado. As características em si, até do próprio consumo. Mas é uma empresa que é muito pautada a gente é embasado em cima de 3 pilares que a gente chama de excelência, credibilidade e sustentabilidade. Ou seja, é muito forte isso realmente é uma coisa muito presente. A cultura da empresa é uma cultura que a gente está incorporando muito, uma coisa de fazer o certo, sabe? A empresa não dá para estar fazendo o que não... Se é o certo, vamos fazer. Se existe suspeita, de fato, de que não pode ser feito ou que isso não vai dar muita validação, então não faz, sabe? É muito em cima desse princípio hoje, e isso é uma cultura, né? Eu acho que o Dr. Assis até então deixou esse grande legado para a construtora Mota Machado. Mota Machado realmente, onde ela está presente com produtos de alto padrão, produtos que muitas vezes para determinadas pesquisas é considerado mercado de luxo, né? Mas assim, e onde ela está presente de fato, as pessoas têm uma expressão de confiança muito grande na marca, sabe? Uma expressão de confiança e de segurança muito grande nos produtos até então que ela entrega. Isso de fato é uma responsabilidade que a gente passa a assumir, né? Sem a gente dizer de fato, mas isso é a essência da Mota Machado. Né? Isso é a essência, isso de certa forma diria que é motivo de prazer, motivo de orgulho para a gente. E eu acho o público da Mota Machado bem definido mesmo, né? Apesar de você ter pontuado aí que o mercado tem esse olhar para o luxo, mas ao mesmo tempo que você tem o olhar para o luxo, você tem o olhar para o cliente. Né? Então, eu tenho vários clientes que compraram com a gente Mota Machado e os clientes eles são super satisfeitos, né? Desde o momento da concepção do produto, lá do começo da venda até o recebimento. Né? Então, você tem produtos incríveis dentro da cidade, como você bem pontuou, pensando na sustentabilidade, que isso é realmente uma preocupação de todos, não só do público alto padrão, mas o público alto padrão, ele larga na frente com essa preocupação da sustentabilidade, porque alguns empreendimentos já vêm, né, com esse on-board, já vêm com tudo isso dentro do empreendimento. Falando na inovação e na sustentabilidade, você enxerga que pode inovar com sustentabilidade? Sim, sem dúvida, sem dúvida. A gente tem hoje mais um marco para a Mota Machado, né? O ano passado ela obteve o primeiro empreendimento no Nordeste com o selo EDGE. O selo EDGE, na verdade, é um selo de sustentabilidade que é emitido por um órgão do Banco Mundial, né? E onde ele é muito pautado em economia de água, energia e a energia gasta nos materiais até então empregados em obra. A Mota Machado obteve esse selo, ou seja, isso é um certificado que a gente entrega para os proprietários de cada unidade. Esse ano a gente obteve mais 2 selos, ou seja, em 2 outras obras que a gente tem em São Luís, que foi o Almar e o Mirante da Península, né? Um já, de fato, na fase de projeto, mas tem uma fase de construção que a gente está em desenvolvimento, mas o outro já tem também o selo já final
do projeto. Isso, assim, isso dá, mais uma vez, é motivo de orgulho. Né? Ela é muito pautada em cima dessa preocupação com a sustentabilidade, ou seja, a sustentabilidade ela é desde o momento em que eu estou preocupado em saber que o fornecedor da matéria-prima ele também está pensando como uma empresa, ou seja, se ela está trazendo produtos, se ela está fabricando produtos até então que sejam sustentáveis e que emita menos gases de efeito estufa, né? Então isso uma cadeia, né? toda uma cadeia, ou seja, para você até então obter um selo como esse, ele também está preocupado quando ele fala que a matéria-prima que você absorve, que você vai pôr na obra para te certificar, ela também está preocupada nessa matéria-prima se ela está reduzindo os gases de efeito estufa. Então, a empresa hoje ela tem uma plataforma que ela consegue, até então, que é feito pela Esfera, né? Esfera ambiental. E nessa plataforma você consegue medir o quanto de gases de efeito estufa você está produzindo ou não. Então, a cada fase de projetos, a cada fase que você vai avançando na construção, isso é medido. Então, isso é uma coisa muito bacana, a empresa tem um olhar muito voltado para isso. E isso mostra todo o processo de inovação, né? Ou seja, a gente consegue entregar coisas que sejam sustentáveis, mas também que sejam inovadoras. Perfeito. Né? Isso é uma coisa que a gente nunca vai abrir mão. Hoje tem uma diretoria de inovação, né, que está o tempo todo preocupada, ou seja, focada em não só no que a gente pode melhorar, até então que a gente pode avançar, mas principalmente nos processos do que a gente consegue trazer de inovação para que até então a gente consiga entregar produtos inovadores, produtos que é um grande desafio para mim que estou nesse momento de incorporação, como diretor de incorporação, de conceber projetos que estejam pensando com 5, 10 anos para frente. Isso é um grande desafio, né? Você conversar com arquitetos para que esses projetos que sejam concebidos, eles estejam pensando, de fato, nessa sustentabilidade, no que as pessoas esperam e o que é tendência até então, não só no quesito sustentabilidade, mas principalmente no quesito bem-estar, porque você está vendendo uma coisa que boa parte da vida dela ela vai estar usando isso. Né? Então, e também um detalhe, como o ciclo é grande, né, de 5 anos, 4, 5 anos, para aquele produto também tá avançando dentro, ser entregue um prédio moderno, né, um prédio atualizado. Né? Então, às vezes, a tecnologia está crescendo tanto, tão rapidamente, que quando você vai entregar, você já está obsoleto. Né? Então, a ideia com essas inovações é que você consiga entregar algo que daqui a 5, 10 anos ainda seja novidade. Né? E um detalhe também que me chama bastante atenção na Mota Machado, nesse novo momento, é que é uma empresa com 55 anos, né? E hoje você consegue estar trabalhando como se fosse uma empresa pensando como se fosse uma empresa de 5, 10 anos, né? Ou seja, está muito célere, está pensando muito à frente. Ao que você dedica esse novo momento da Mota Machado? Olha, Michele, eu sempre comento lá internamente, sempre tenho oportunidade, tem 2 palavras hoje que permeiam muito o processo de concepção, de construção e entrega de produtos, que é o que a gente chama de atemporalidade, né? Ou seja, você conceber produtos que sejam atemporais, né? Produtos que a gente consiga daqui a 15, 20, 25 anos saber que aquele produto ele parece que foi construído há 5 anos atrás, 10 anos. Isso é um grande desafio em poder ter que exigir isso dos projetistas, principalmente de arquitetura. Né? E tem uma outra coisa que cada vez mais permeia o nosso dia a dia, assim, não tem como... É a questão do bem-estar, né? Porque as pessoas, quando se predispõem a comprar um Mota Machado, elas estão pensando na segurança do investimento. É um patrimônio que você está adquirindo. Então, o fato dela ter essa segurança, isso acaba trazendo para a gente esse compromisso, essa preocupação, essa responsabilidade de poder entregar alguma coisa que seja temporal e que ele consiga realmente poder saber e ter a certeza, uma certa certeza, vamos chamar assim, que daqui a 5 ou 10 anos ele está com um produto tão novo quanto ele comprou, né? E que também transmite essa segurança construtiva. E a segurança construtiva ela é muito permeada por tecnologia construtiva. E tecnologia construtiva é muito permeada também por inovação. Então, inovação é uma palavra
que ela faz parte do nosso dia a dia e não é só a palavra. Você vai para os processos dentro da empresa, você vai para as discussões, você vai para toda nossa cadeia produtiva, nossa jornada em si de construção e de concepção de projeto até a própria entrega. Ela o tempo inteiro, a gente tá, o que é que a gente pode entregar de melhor, o que é que a gente pode entregar que daqui a 5 ou 10, 15, 20 anos as pessoas não percebam que a coisa ficou antiga, nem que ficou velha, que ficou antiga, né? Então, eu diria que isso é a essência hoje de Mota Machado. E talvez, não posso falar para trás, mas o pouco que eu escuto, né, sempre foi a essência da Mota Machado. É isso que faz ela ter hoje os 55 anos de vida e ser talvez uma adulta jovem, vamos chamar assim, muito jovem, né? Pensando, olhando para frente, sabendo que para ela tem que estar muito preocupada com os próximos 10 anos, não só dela, mas principalmente do cliente dela, do que ela vai entregar para frente. Então é um desafio, mas é um desafio prazeroso, faz parte da essência hoje da Mota Machado. Isso eu acho que instiga a todos, né? As pessoas, os colaboradores devem ficar super animados, né? Felizes de estar todo o tempo ali. É bem dinâmico. Esse turbilhão de ideias e de inovação. É realmente estimulante. Uma coisa também que chama a gente a atenção aqui, nesses 55 anos da Mota Machado, ela foi disruptiva aqui em Fortaleza, desbravando, inclusive, alguns bairros, né? Então, hoje, o bairro Cocó, por exemplo, você vê que vários prédios foram construídos. A Mota Machado foi uma das pioneiras a enxergar um potencial de crescimento naquela região. O bairro de Fátima nem se fala, né? Assim, os prédios mais icônicos do bairro de Fátima, e eu digo que o bairro de Fátima hoje, ele tem esse valor agregado, muito se deve aos empreendimentos de alto luxo, né? Os empreendimentos incríveis que a Mota Machado construiu lá. Vocês têm outros focos, além do Meireles Aldeota, vocês têm outros bairros no radar de vocês? Nesse momento a gente está, eu acho que Mota Machado tem um banco, vamos chamar assim, que a gente chama do Land Bank, né, o banco de terrenos que a gente tem para frente, a ser traduzido, a ser produzido em projetos que até então é a história dela. Logicamente a gente nunca vai estar fechado, vai ser muito mais intensivamente, e diria para você anualmente, a gente sempre estuda mercado, né? Não só o que a gente tem a produzir, mas muito mais quais são as tendências. Eu acho que a Mota Machado, entendo que a Mota Machado tem na essência dela, e diria para você, isso fazendo parte hoje da estratégia da empresa, que você citou alguns exemplos aí, que foi o caso de Cocó, foi o caso do bairro de Fátima, né? Isso mostra que ela também está aberta para novos desafios sempre, né? Que isso está no nosso radar, diria que é uma coisa que também não está fora, entendeu? Quem vai dizer isso é que o mercado, de fato, está predisposto a ir. E talvez a gente, muitas vezes, pelo próprio a característica da empresa, e volto a dizer, ela é uma marca que ela transmite segurança de investimento. E tem esse desafio, ou seja, se a gente entender, de acordo com os estudos que até então forem apontados, que a gente pode ir, com certeza a gente não vai medir esforços para ir. Eu acho que, mais uma vez, o exemplo é o bairro do Cocó, é o bairro de Fátima, que a gente cada vez mais tem projetos sendo produzidos lá nesse momento, né, nesse exato momento, que transmitem essa segurança, ou seja, construtiva, e que, consequentemente, está muito alinhado a essa questão de entregar o bem-estar, entregar às pessoas uma qualidade de moradia realmente que seja satisfatória e que seja temporal, né? E uma coisa que a gente tem que comentar é que o produto Mota Machado, você comprando na planta, depois da entrega, ele vale muito mais. Então, assim, não é só o ganho ao longo do tempo da obra, né? Você tem o ganho real de valorização do imóvel. Né? Então, a Mota Machado, ela consegue agregar valor no empreendimento pós-entrega, pelo simples fato de todas essas qualidades aqui que você falou, que até chegar nessa excelência, né, você consegue agregar valor ao produto. Então, o cliente que compra o Mota Machado, ele não perde, né? Ele só ganha, e é um ganho assim real, e bem acima do mercado, justamente porque eles sempre entregam mais do que o que eles prometem. Isso é fato.
Isso é assim, ao mesmo tempo volto a dizer, mais um grande desafio, né? Mas assim, é uma coisa que a gente fala muito no desafio, mas confesso a você que no final das contas, isso faz parte da essência, né? Isso é a cultura Mota Machado, essa simplicidade, sabe? Essa questão da ética, esses valores em si, eles estão intrínsecos hoje. Você anda nos corredores da empresa, as pessoas... a Mota Machado é simplicidade, é compromisso, sabe? É excelência, é qualidade, é ética. São palavras que as pessoas até então podem até entender como palavras jargão, palavras bonitas, mas isso é o nosso DNA, a gente às vezes comenta muito, é nossa essência, né? A gente comenta muito que assim, existe o jeito Mota Machado de ser, né? A gente tem um jargão que é bem bacana, que é igual a você diferente, né? Igual a você diferente, é isso mesmo. Isso é muito legal. É isso mesmo. Em relação a essas pesquisas, né, eu sei que vocês são uma empresa que sempre estão pesquisando, não só o direcionamento de mercado, mas também tecnologia, inovação. O que é que vocês estão trazendo aí nesses empreendimentos, que a gente tem vários aqui na cidade lançados, né? A gente tem o Mirari no Meireles, incrível, o Eleve no bairro de Fátima, o Tango também no bairro de Fátima. O que é que a gente pode dizer que você está trazendo de inovação e quais são essas tendências, né, do que você não colocou ainda no mercado? Assim, esses estudos de fato, mais uma vez, assim, pensar no que você, né, como a consumidora, espera de um empreendimento daqui a 5 anos, volto a dizer, não é um grande desafio, né? O que é que eu posso imaginar que as pessoas lá na frente podem querer? Então, essa é a base maior do nosso estudo, né? Isso são as provocações que a gente tem feito. Então, isso vai muito alinhado no que a gente tem como premissa básica hoje, que é o bem-estar. O que é que eu posso entregar para você, na verdade, ter uma qualidade de moradia, né? E você estar satisfeito lá na frente. Então, assim, isso vai desde uma academia, que a gente, no momento em que a gente vai colocar uma academia, a academia ela é estudada para o público até então que vai ser consumido, que vai consumir a academia. E qual seria os melhores equipamentos que a gente poderia entregar naquela academia, né? Ao mesmo tempo a gente então o que é que essa família realmente pretende para lá, ou seja, mas isso nunca pensando no hoje, né? Porque eu não estou produzindo um produto para entregar amanhã, mas muito mais pensando no que as pessoas de fato lá na frente vão utilizar, né? Como diz o Marcos Araújo, é quase um futurologista. E confesso que não é fácil, mas assim, aí as tecnologias, de fato, na hora que a gente vai para os equipamentos, seja para elevadores, que até então sejam codificados, sejam por biometria, sejam por, né? Seja a própria tecnologia que você pode embarcar dentro das áreas comuns para que entregue e que elas tenham uma temporalidade, né? A gente sabe que tecnologia, cada dia que se passa, ela está muito rápida, cada dia que se passa, o que você hoje tem de inovação, amanhã já passou a ser um pouco mais ultrapassado, mas o que é que dentro dessa lista toda a gente consegue até então entregar lá na frente que tenha custado um pouco da temporalidade, sabe? Tenha usado um pouco disso. Dentro dessa inovação de vocês, eu sei que vocês também trabalham muito com consultorias, né, com empresas super renomadas e trabalham também com uma empresa que é a Performance, que eu conheço muito bem, o Daniel. E conversando com ele me contou, Michele, a Mota Machado, ela está trazendo para o time, né, para os colaboradores lá, palestras de outro segmento, para poder trazer ideias, trazer o olhar do cliente. Eu sei que isso é estratégica interna de vocês, mas conta mais ou menos para a gente esse cuidado que você tem em tentar trazer essa essência do cliente, né? Essa visão do cliente do que ele quer, né? Assim, se a gente for olhar o nosso negócio, ele é o que a gente muitas vezes chama de stakeholders, ou seja, ele tem três grandes conexões, né? Seriam as pessoas que fazem o produto, são os colaboradores, né? Faço parte desse grande time aí. Eu tenho o cliente, né? E eu tenho uma outra força que a gente pode chamar de força de venda, né? Quem faz realmente as coisas acontecerem. Então, esses três pontos principais de ligação e que se transforma de fato que hoje é a Mota Machado e até então fez a Mota Machado
ser o que ela é hoje, o que ela vai ser sempre, né? Estar preocupado com isso, ou seja, como é que eu posso contribuir para capacitar essas pessoas, para que essas pessoas, seja o cliente, seja a força de venda, seja os colaboradores até então, possam entregar o melhor entre si, né? E isso é uma preocupação de fato que a gente tem tido realmente bastante relevante. A equipe, a área de RH tem se esforçado muito, tem trabalhado bastante, né? Eu acho que a gente tem conseguido, eu acho que você deu um exemplo lá da performance, de buscar esse desenvolvimento, ou seja, das pessoas, e quanto mais você puder entregar e capacitar essas pessoas, né? Essas forças, vamos chamar assim, para que elas entreguem o melhor entre si, né? Isso acaba que ajudando bastante. Então, quando eu trabalho bem, né, a minha preocupação com o cliente e consigo entregar algo para ele, para que ele realmente se sinta cada vez melhor. Quando eu trabalho bem para os meus colaboradores, para que ele se capacite e consiga entregar algo melhor para o cliente, né? E quando eu trabalho bem, que consigo entregar algo melhor para a minha força de venda, que faz com que a máquina realmente gire, porque de fato é isso, se não tem venda a gente não consegue, na verdade, ter produto. Então, assim, isso acaba que fechando o ciclo, né? Fazendo com que a roda cada vez mais ela gire de maneira sustentável, gire de maneira segura, sabe? E cada um comece a pensar em si, sabe? Entre si. Então, isso, de fato, é muito interessante. E a gente tem se esforçado bastante para isso. Faz parte da nossa estratégia, faz parte do nosso negócio. Sim. E eu acho até que deveria fazer parte sempre da estratégia das organizações, sim, entendeu? Sim. Uma dúvida também, na verdade é uma pergunta minha, né? Em relação ao mercado imobiliário, você citou aí a força de vendas, os corretores de imóveis, né? Nossos colegas aí que estão nos assistindo, nos ouvindo. O que você enxerga hoje que poderia fazer um corretor de excelência para Mota Machado? Qual é a tua visão de um corretor de excelência? Porque assim, a gente sabe hoje que a concorrência é grande, né, em relação a imóveis. Produto, eu já fico... A gente já vai, quando você vai para um produto nível Mota Machado, já reduz, né, a quantidade de produtos que podem chegar perto, que são similares, mas a gente sabe também que o corretor, ele não é CLT, né? Ele tem que vender. Então, o que é que você imagina, né, até para a gente dar uma dica para o nosso corretor, que ele pode fazer para ele conseguir entender essa essência e vender e agregar o valor da Mota Machado na hora da venda? Porque eu acho que se ele agregar esse valor que eu enxergo, que você enxerga, ele vai vender muito mais Mota Machado. Os especialistas falam muito de empatia, né? Empatia é você se colocar no lugar do outro, né? O que é que meu cliente, né, espera? O que é que ele de fato ele deseja, né? Existe uma grande discussão e sempre um grande debate, e acho que aqueles profissionais de venda que ele se coloca no lugar do cliente, né? Eu acho que o comportamento dele é de fato. Se colocar no lugar do cliente pode ser uma palavra até muito aberta, né? Uma comunicação, uma frase muito aberta, mas eu diria o seguinte: o que é que ele deseja, né? O que é que eu posso, na verdade, alimentar de desejo, ou seja, o que é que eu posso até então satisfazer de desejo para esse meu cliente. Então, quanto mais você pensa, não pensa em si, pensa em entregar algo para o teu cliente, isso, consequentemente, você vai ter ele muito satisfeito, porque você descobriu, né, na essência dele o que de fato ele deseja, o que de fato realmente satisfaz ele. E isso vai fazer uma grande diferença, acho que naturalmente, no teu comportamento. Então, a gente tem hoje uma visão muito focada, sabe, Michele? É uma coisa que tem sido muito intensa na empresa, cada vez mais. Isso já vem de alguns meses, talvez até nesse momento que a gente vem vivendo, voltado para o cliente no centro, né? O cliente sempre, para a gente, ele é o centro de nossas decisões, ou seja, eu tenho que atender o cliente da melhor forma possível, que satisfaça essas vontades, esses desejos, dentro das limitações que, de fato, a gente como organização, né, nós como uma organização,
precisa fazer, pode atendê-lo. Então, dentro das minhas limitações como indústria, o que é que eu posso entregar de melhor para ele? De fato, o que é que ele até então espera de mim? Então, nesse momento, isso tem uma lacuna muito grande que precisa ser cada vez mais. Isso vai ter até do próprio momento de relação dele comigo. Quanto mais ele se sentir próximo, quanto mais ele se sentir à vontade da empresa, ou melhor, com a empresa, mais ele vai transcorrer para a gente o que de fato ele espera. Perfeito. Mas de fato ele vai passar para a gente o que ele tem de expectativa. Então, quando eu consigo, na verdade, conectar isso cada vez mais vai me fazendo tomar decisões e criar procedimentos e até processos internos que facilitem e que essa conexão realmente ela seja muito, muito firme, muito, muito próxima, né? Então, isso é muito legal. Isso é uma coisa que realmente tem mexido muito com a gente. E se você falar de cliente no centro de uma decisão, você repensa muita coisa internamente. Perfeito. Muitos procedimentos internos têm que ser repensados. Eu não estou pensando como empresa. Como se eu dissesse para você, em outras palavras, que a Mota Machado, a construtora Mota Machado, ela é consequência de uma entrega qualificada, de uma entrega satisfeita, de uma entrega que atendeu todas as necessidades do nosso cliente. Isso é o que de fato faz com que a gente exista. E se eu olhar um pouco da história de Mota Machado, acredito que tenha sido muito permeado em cima disso aí. Tá. Perfeito, Wallace. E agora vamos para o nosso intervalinho comercial e voltamos já com o Wallace Soares, diretor de incorporações da Mota Machado. Topo Imobiliário, com Michele Holanda. Oferecimento. Ter um Victa é tudo de bom. Conheça o Belvedere Condomínio Clube no Eusébio. Financiar, concretizando o sonho da casa própria. E Milar Empreendimentos, uma empresa do Grupo Marquise. Atom Energy, pioneiros em energia solar. Vem economizar agora. Mota Machado, há 55 anos, a construtora que você confia. A Financiar, empresa com ampla experiência no mercado, oferece um serviço de qualidade para grandes construtoras e clientes individuais, trabalhando na área de financiamento imobiliário para tornar possível seu sonho da casa própria. Com escritórios em Fortaleza, Juazeiro do Norte e São Luís, no Maranhão. Venha nos conhecer. Ligue para 859-9995-0044. 859-9995-0044. Se tem uma coisa que bate forte no peito do cearense, é o amor por esta terra e também o orgulho das suas belezas naturais, do talento nato do seu povo para fazer rir, orgulho da sensibilidade, da beleza e da criatividade dos seus artistas em diversas áreas. Seguindo seu compromisso com essa terra ao longo dos seus 40 anos, o Grupo Diagonal lançou em 2015 a Victa Engenharia, uma construtora 100% cearense, formada por gente de coragem e determinação que carrega em seu DNA a expertise, tecnologia e inovação. A Victa existe para construir produtos de qualidade, modernos, inteligentes e acessíveis. Os seus primeiros lançamentos já mostraram que ela está no caminho certo. Tudo isso junto ao seu cliente, com todo o acolhimento de quem é daqui. Victa Engenharia, sua casa, nossa vitória.
Que tal economizar na sua conta de energia? No mercado desde 2015, a Atom Energy é especialista em energia solar, com profissionais de excelência, facilidade no pagamento e equipamentos top de linha para oferecer o melhor serviço. Entre em contato pelo WhatsApp 859-9832-3162. Repetindo, 859-9832-3162 e aproveite nossas ofertas. Atom Energy. Vou morar como se deve, onde mora a felicidade. Dá mais gosto de acordar. Olha até o sol, tá mais disposto pra brilhar. Quero a vida do meu jeito, vou levar meus sonhos junto. É suave ao anoitecer, leve a lua, vem. Chega bem perto só pra te ver. Eleve o seu conceito de viver, o seu jeito de morar. Eleve o seu conceito de viver, o seu jeito de morar. Eleve o seu conceito de viver, o seu jeito de morar. Eleve o seu conceito de viver. Estamos de volta com o Topo Imobiliário, com o nosso convidado, o Wallace Soares, diretor de incorporações da Mota Machado. E a gente quer saber, Wallace, quais são atualmente os projetos de maior destaque da Mota Machado em Fortaleza? Tá legal, assim, a gente tem hoje aí temos um sucesso, um grande case aí chamado Rooftop, que nós entregamos no finalzinho do ano passado. Lindíssimo, né? Pois é. Esse aí nem daqui a 20 anos vai estar desatualizado, não. Pois é, esse é um grande case nosso. A gente tem um Mirari hoje que fica também numa localização espetacular, no Meireles ali, ou seja, diria no coração de Meireles, literalmente, uma coisa realmente fantástica. A gente tem hoje o Tango. O Mirari, só para pontuar, tem quantos metros? O Mirari tem 242 metros. 4 suítes, né? São 4 suítes, é uma unidade por andar, ou seja, isso bem entrega. Exclusivo. Pois é, bem exclusivo. Uma localização, de fato, eu poderia até dizer que também é bem exclusiva, sim, né? Sim. É bem interessante. Para quem conhece bem o Meireles, sabe que qualquer terreno lá é um garimpo. E de fato, assim, eu acho que o projeto que a gente está entregando para o bairro também está muito embasado nisso, né? Ou seja, essa exclusividade, não só pela privacidade, por ser um por andar, mas tudo que a gente de fato vai querer entregar. É como se eu tivesse uma moradia por pavimento, mas aquela moradia que de fato entrega realmente muito bem-estar, né? A gente tem hoje na praça, na região do bairro de Fátima, lá a gente tem um Tango, Plaza de Fátima, né? E tem o Eleve, né? Jardim de Fátima, que fica na região, ele fica muito mais em José Bonifácio, mas na região ali a 600, 700 metros, na verdade, do coração do bairro. Então, assim, a gente fala muito isso na região do bairro de Fátima. Então são 4... São metragens diferentes. São metragens complementares, de fato diferentes e complementares, porque o Tango eu tenho entre 140 e 160 metros, são unidades que variam nessas duas tipologias, e eu tenho hoje o Eleve com 100 metros, 106 metros, né, 110 metros, ou seja, são metragens que de fato vão se complementando aí. E o interessante o Eleve e o Tango, eles convergem bem no bairro de Fátima, mostrando que essa tipologia família, né, 3 quartos, 3 suítes, ela é muito usada, muito desejada no bairro de Fátima. E diria que, de fato, assim, é tudo base em estudos que a gente faz, né? Que nós fazemos lá, que é o fato de, você pode ver que mesmo que sejam metragens, vamos dizer, complementares, são metragens que são muito familiares, são muito voltados para a característica do bairro, que é um bairro muito família, é um bairro muito tradicional, é um bairro que tem
ele é muito autossustentável, ele tem uma vida própria, ela dizia que ele não depende de outros bairros, ele tem, né, ou seja, ele não tem essa necessidade de ter que, até as pessoas aqui comentam que as pessoas que moram no bairro de fato, elas não morariam em outro bairro, elas moram lá mesmo porque elas nasceram, se criaram e vivem muito bem lá, né, e os próprios empreendimentos, eles estão muito bem conectados com os acessos, com um chegar fácil, um sair fácil, e tem se tudo, você escola, conectar. hospital, Exato. faculdade, tem tudo. E eu acho que o próprio Eleve mesmo, esse último que lançamos no finalzinho também do ano passado, né, que tem 106 metros quadrados, a maioria das unidades, é um projeto que a gente deu uma encapsulada realmente muito bacana nele, para que ele pudesse entregar algo para as pessoas que até então se predispõem a comprar, que também tivesse muito voltado a esse princípio que a gente tem como norte principal, que é entregar qualidade de vida, entregar de fato esse bem-estar para as pessoas. Então a gente foi estudando e modificando projetos para que quando fosse nos próximos 3, 4 anos, quando a gente fosse entregar, porque ele foi, né, a obra está já em fase já de início aí, que ele foi muito recentemente lançado, as pessoas realmente tivessem esse Eleve que a gente está dizendo que a gente quer entregar. E se precisar, de fato, a gente atualizar determinados quesitos que façam com que as pessoas realmente percebam essa temporalidade, com certeza a empresa não mede esforços para isso. Perfeito. E você falando nessa questão mais uma vez, da inovação, e vendo que você, com esses 3 produtos que você citou aqui agora, todos, a gente pensando aqui no multifamiliar, produtos com 100 metros, 140, 200. Isso. E conta pra gente essa novidade que vem aqui, quase no Meireles, Aldeota, que eu tive o prazer de estar presente, praticamente, não no lançamento, né, mas no lançamento da bandeira, que foi em Campinas. Fiquei super orgulhosa da Mota Machado estar lá no palco, tá no topo lá, a nível Brasil, né, dessa parceria, se eu posso chamar de parceria, é você que vai me dizer, que é a Biosphere by C. Raymond com o Mota Machado. Legal, explica pra gente. Aquela preocupação, né, de olhar para frente, de pensar diferente, que faz com que a gente vá buscando novas tendências. Então, assim, o Cauã é um empresário, ator, né? Vamos chamar assim, que as pessoas conhecem ele como ator, mas ele tem um lado empresário dele. E ele despertou, ou seja, a qualidade, o estilo de vida dele. Ele viu que, de fato, acho que em conversa que a gente passou a ter com o empresário e tudo mais, foi quando ele despertou para que até então, assim, criasse essa marca e pudesse... Um dos pré-requisitos é ter essa parceria com a empresa. Para ele, deixou ele muito satisfeito ter essa parceria com a empresa que tem a história que a Mota Machado tem, né? Para ele, isso teve um peso muito decisivo, teve um peso muito, diria, muito importante, porque a gente passou a ser o primeiro projeto, né, dessa marca criada, Biosphere by C. Raymond, ou seja, que vai fazer com que até então ele consiga entregar, as pessoas tenham nesse projeto o que de fato é o estilo de vida do Cauã. O que é o estilo de vida do Cauã? É vida saudável, sabe? É natureza, é qualidade até então de vida até então, ou seja, mobilidade fácil, tudo que até então tivesse vinculado a ele, a gente foi buscando dele o que até então tinha de característica para a gente até então colocar isso junto ao projeto. Para a gente foi um grande desafio, né? Mas está sendo muito legal isso, está sendo muito interessante. Algumas pessoas me perguntam, Alice, o que o Cauã agregou no produto, né? Ele indicou a academia, ele indicou uma pista de Cooper, ele indicou, não sei, algum acabamento. Como é essa, podemos dizer assim, essa imersão dele no projeto? Tiveram áreas, Michele, dentro do projeto que diria para você que realmente foi apontado. A gente teve algumas reuniões lá atrás, né? Ou seja, no momento que a gente estava fechando essa parceria, que ele mesmo pedia para que até então, né, ele não abria mão, que achava até interessante que os projetos tivessem que contemplar, né? Não só interessante, mas era como se fosse uma certa exigência dele nesse sentido. E coincidentemente a gente estava, né, eu acho que pela característica do que é hoje a empresa, pensando realmente sempre para frente, a gente também tinha, então seja do espaço, ou seja, mesmo sendo um projeto
que tendencia a ser um projeto mais de unidades compactas, mas assim, que também tivesse um espaço para o filho até então poder brincar, sabe? Que tivesse uma preocupação de ter um espaço também para as pessoas até então curtirem bem esse espaço, que tivesse um determinado espaço para você fazer atividade física, porque tudo isso você começa a transformar em qualidade, né? Ou seja, em vida saudável, qualidade de vida saudável. Então é como se fosse pré-requisitos que ele até então vai buscando, e logicamente uma das coisas que mais fez, eu diria que talvez seja um dos principais pré-requisitos era a localização, né? E a localização hoje desse projeto que a gente vai lançar, ela tem uma mobilidade, uma centralidade muito grande. Você, em pouquíssimos metros, ou seja, no entorno, num raio de 100 metros, eu até arriscaria em dizer que você tem todo o serviço do teu lado, né? Seja isso, logicamente, traduzindo isso em vida saudável. Seja a vida saudável você tem na academia, né? Que o empreendimento vai estar entregando, mas você tem um supermercado lá, você tem uma farmácia, você tem um restaurante, sempre os melhores até então, sempre os mais destacados da cidade. A gente pensa muito na vida saudável, na questão da atividade física, né? Mas a vida saudável é no geral, inclusive na mente, né? E uma das coisas que a gente vê muito é as pessoas, a academia, não é só academia. Então o Cauã, eu tive a oportunidade de ter alguns minutos lá com ele também, e eu acompanho um pouco a trajetória de ator dele, e é muito isso, né? Essa coisa da mente também, de ter a vida saudável, mas ter a mente saudável. Então você está bem posicionado na sua moradia, reduzindo, por exemplo, o tempo de deslocamento para o trabalho, para deixar seus filhos na escola, precisando de um hospital tem perto. Então realmente esse empreendimento ele tem uma localização ímpar. Por isso foi pré-requisito, eu diria assim, de todos os pré-requisitos que ele até então citou, eu diria que esse foi o que mais fez, sabe? Ele, assim que a gente fechou a parceria, eu acho que até rodou um vídeo aí fora, ele chegou aí lá no terreno e disse, tô aqui e tal, marcou presença, achou fantástica, logicamente já conhecia a cidade, mas aí conheceu mais detalhes, mas foi bem interessante porque, de certa forma, ele validou, né? Assim, ele viu que tudo que a gente concebia, tudo que a gente de fato queria para o projeto estava muito alinhado com a característica, com o estilo de vida dele. E eu acho que você muito bem pontuou. Esse fato de a gente falar como vida saudável, né? Ela acaba que envolvendo aí, não é só o fato de estar entregando o projeto, que tem a piscina, que tem uma academia, ou seja, é todo o composto, né? Todo o entorno até então. E que a gente chama hoje, tem uma coisa que a gente fala muito lá, que é a questão do walkability, ou seja, essa facilidade de você se deslocar muito facilmente e ter um nível de serviço muito forte, muito intenso, que te traduz em qualidade de vida, que te traduz em vida saudável. Perfeito. Né? Isso é bem interessante. Esse projeto, Biosphere by C. Raymond, ele vem para Mota Machado com exclusividade? Vocês têm exclusividade aqui? Sim. E vão ter outros projetos? Olha, tá na esteira, né? Não sei quando é que sai, mas está lá. E a previsão, podemos falar da localização, né? Já que ele botou na mídia. Então, me fala um pouquinho da localização, a previsão de lançamento, o que tu puder falar aí de metragem. Lançamento, eu diria, previsão de lançamento é sempre uma incógnita, né? Tá na esteira nossa, tá previsto aí para os próximos meses a gente soltar de fato, não tem uma data em si que de fato a gente vá dizer essa é a data, porque depende de algumas variáveis, mas diria para você que está bem próximo da gente soltar, né? Localização é uma localização realmente ímpar. Eu acho que as pessoas passaram lá e talvez alguns corretores, a força de venda passava, identificava-se lá e tudo mais. A gente ainda não conseguiu identificar, mas pode até ser mudado. Mas essa parceria ela tem uma duração, de fato, né? Mas eu diria que tá num médio prazo aí. E acredito que ele está muito satisfeito. As conversas que nós tivemos recentemente, seja lá no evento, seja através de outras reuniões que nós tivemos, não só com o empresário dele, mas com ele mesmo, se mostra muito, né, muito satisfeito. Tem visto aí que ele está enveredado para um novo desafio aí da vida dele profissional, que é uma nova novela, né? Acho que vai ser o protagonista. É um cara que, confesso a você que ele é aquilo que a gente vê mesmo, sabe? Não tem nada de diferente daquilo, não. É um cara super parceiro, um cara que está muito preparado
preocupado realmente com a saudabilidade, sabe? Com a qualidade até então do que ele vive, a saúde em si, sabe? A mente está muito bem, isso ele não abre mão, né? E eu acho que é uma pessoa que veio, assim, realmente a somar, né? Um cara que tem hoje contratos com grandes marcas aí, que é o caso da Land Rover, é o embaixador da Land Rover no Brasil, né? São marcas que já vêm bem consolidadas, Armani, então assim, é bem legal. Puxou pro Cauã, mas não falou a metragem. Daqui a pouco as pessoas vão saber, com certeza. Ah, tá certo. Se saiu bem. Fugindo um pouquinho aí desse próximo lançamento, a Moto Machado, ela pretende, a gente falou muito, né, da Moto Machado dentro de Fortaleza, no bairro de Fátima, no Meireles, na Aldeota. E a segunda moradia, né? Porto das Dunas, Cumbuco. Tem Moto Machado aí nesses... Estamos estudando, diria para você que a gente está estudando o mercado, como eu falei anteriormente, não só outros negócios, né, dentro da indústria da construção, mas como também outros bairros, outros mercados. A empresa, ela tem essa visão, o Dr. Assis, essa é uma cultura, sabe? Eu diria que, mais uma vez, uma coisa que essa simplicidade, esse valor ética, esse valor comprometimento, sabe? São valores que permeiam muito o equilíbrio que a gente tem como pilar principal lá dentro, a gente não abre mão. Isso eu diria para você, Michele, que é motivo de orgulho, sabe? É poder... Quem é o Mota Machado hoje, eu acho que não só quem é, mas quem também conhece o Mota Machado, fala isso com muito orgulho. E isso é muito bacana. Isso diria para você com muita transparência, com muita imparcialidade, que isso é a cara do Dr. Assis. Eu acho que esses 55 anos de vida de fazer o certo, sabe? Vamos fazer o certo, não tem o que fazer. É para fazer o certo, vamos fazer o certo. Não tem que... Se a gente pensa em algum momento que não dá e que vai... Não, sabe? Não faz. Não, acho que eu até falei anteriormente, mas assim, isso é uma característica da Mota Machado. Então, assim, o mercado não está fechado para a Mota Machado. Entendi. A gente vem estudando, sim, alguns outros mercados, alguns outros segmentos dentro da indústria, né? Mas, assim, no momento que a gente entender e que for viável, de fato, para a construtora, para a empresa, com certeza, a empresa não vai medir esforços de fazer. Tá? Previsão para 2023, além do produto, né, do Biosphere by Cerremont. O que nós temos mais aí na esteira? Tem alguns outros lançamentos aí que vai vir, eu acho que vai causar, segundo de semestre? Fato. Acredito que início do segundo semestre, sim. A gente está previsto aí mais 3 lançamentos esse ano ainda, né? Fora o Biosphere, e a gente, isso logicamente não só em Fortaleza, mas em outras praças, né? Mas assim, é o que a gente a princípio tem desenhado. Logicamente tem algumas coisas que a gente pode antecipar, tem algumas coisas que a gente pode realmente antecipar, mas de fato a previsão hoje realmente seriam esses 4 empreendimentos aí que a gente tem. Puxando um pouquinho para nosso cenário de taxas, né, de taxas de juros, dos financiamentos bancários, você acha que o momento atual ele está favorável para a compra do imóvel, né, que vai mudar, que a pessoa tem que aguardar, que não? Qual é a tua leitura quanto a esse cenário que a gente vive hoje? Economicamente, a gente sabe que não só o Brasil, eu diria que o Brasil está num momento até muito positivo, né, nesse quesito inflacionário. Ela largou muito bem o ano passado, ou seja, se antecipando a inflação e mexendo com taxas de juros, fazendo com esse represamento de inflação. Acho que foi dito pelos economistas, foi bem assertivo. Alguns outros países do mundo afora, de fato, atrasaram bastante. Isso está causando, né? Isso cria realmente a economia hoje, querendo ou não, ela já é até então cautelosa, e as pessoas hoje, quem conhece um pouco mais de alguns números financeiros, sabe que precisa ter cautela. Mas assim, construção civil, a gente diz que a tradução disso aí é moradia, né? E dizem que tijolo é a melhor moeda e a mais segura que existe. Verdade. Né? Então, assim, o que eu acho, que eu tenho expectativa, e ao longo desse tempo, e já tem mais de década aí que eu estou nesse mercado,
se mostra sempre de forma muito positiva. As pessoas têm um certo temor, mas assim, quando a gente olha para o nosso ciclo de negócio, que dura aí 3, 4, às vezes até 5 anos, desde o momento da concepção, né? Acaba que você se movimentando muito esse dinamismo econômico, né? Até porque sai governo, entra governo, mas em algum momento a gente está lá, e a história da Mota Machado, ela meio que traduz essa segurança, né? Então, as pessoas, de certa forma, ela tem esse receio, mas se você consegue hoje fazer determinada aquisição desse patrimônio e que consegue estar dentro de fato da tua linha orçamentária, né, do teu orçamento mensal, eu acho que assim, não mede esforço, sabe? Até porque, mesmo quando o produto vai ser entregue, quem vai para financiamento vai passar 10, 15, 20 anos. Então, a qualquer momento ali, hoje tem uma coisa muito bacana chamada portabilidade. Né? Então, se você tiver num momento onde a taxa de juro for reduzida, você vai lá no banco negociar. Se não negociar, você faz a portabilidade. Então, isso hoje, para quem compra imóvel na planta ou quem está adquirindo seu imóvel pronto, né, que vai para financiamento bancário, não tenha medo. Eu não conheço uma pessoa que perdeu dinheiro comprando imóvel, a não ser que ele não consiga pagar, como você bem colocou. Se cabe no seu orçamento, compra, fecha o olho e vai em frente, que você não vai se arrepender. Você vai se arrepender se você chegar lá daqui um mês, aí você for comprar e tiverem comprado a unidade que era o lar da sua família. Pois é. Aí você se arrepende. Eu sempre comento, na verdade, que tem uma oportunidade, assim, quando você vai adquirir, um patrimônio que você está adquirindo, um dos principais patrimônios que a gente adquire, né, em vida, e que as pessoas, de certa forma, passam boa parte da vida dela dentro desse patrimônio, utilizando desse patrimônio. Você tem um imóvel, o caso que a gente falou agora do Eleve, recém-lançado, esse projeto que a gente até então está com a construtora, que tem toda essa história de segurança, de investimento, cabe no teu orçamento mensal para os próximos 2, 3 anos adquirir esse imóvel? Cabe. Então, assim, lá na frente, se você tem perspectiva que você vai conseguir até então dar continuidade a esse investimento, acho que tem que, sabe? É uma construtora que está entregando um produto que está buscando o melhor para que eu more muito bem, que eu tenha realmente uma qualidade de vida e de moradia muito bem. Se ela está muito preocupada com o meu bem-estar, então eu consigo encaixar no meu orçamento essas despesas que até então, que não deixa de ser despesa para ser um investimento, né? Que eu vou conseguir dar continuidade a isso. Eu acho que não tem que medir esforço, tem que realmente adquirir, seja aquela coisa, vai, faz, fecha o negócio, entendeu? Perfeito, é isso mesmo. Esse produto, o Biosphere, você não falou a metragem, mas um passarinho me contou que é um produtinho mais para o compacto, né? São apartamentos com unidades menores. Ele é focado também para o investidor. A gente sabe que hoje Fortaleza, ela recebe muita gente de fora, né? E em recentes pesquisas aí divulgadas abertamente a nível Brasil, a gente também tem a informação que pessoas de 25 a 39 anos hoje, elas buscam primeiro alugar durante a cidade e depois comprar, né? Então, você vai ter uma grande demanda aí de pessoas jovens, né, entre 25 e 39 anos, morando de aluguel. E a construtora não aluga imóvel não, gente. A construtora vende. Então, esse produto, ele é focado no consumidor final ou mais nesse investidor que vai rentabilizar o aluguel? Eu acho que tem oportunidade para os dois, sabe? A gente, quando vai conceber o projeto, a gente volta a dizer, o propósito que a gente tem é gerar qualidade de vida, né? O propósito que a gente tem é entregar um bem-estar para as pessoas que estão adquirindo o nosso patrimônio. Então, quando a gente vai conceber esse produto, a gente está pensando no consumidor final. Logicamente, assim, sejam para o público solteiro, né, que a gente entende que 40 metros muito bem desenhados. Olha a né? metragem. Não, eu estou dando como exemplo, né? No 40 metros, no 30 metros que a gente tem visto, nos 50 metros que a gente tem visto, ou seja, as pessoas conseguem até então morar muito bem, né? Isso faz com que, de certa forma, as pessoas, ou seja, você possa morar, mas possa também comprar para alugar, para fazer como um aluguel de temporada,
sei. Aí a gente tem visto muito esse movimento, porque quando a gente olha para isso, as pessoas, de maneira em geral, ele acaba que querendo ter esse espaço dela, né? Ou seja, se o espaço que ela vai ter, automaticamente, eu vou ter complementos de espaços durante num próprio equipamento, num próprio empreendimento, né? Seja de um cowork, seja de uma piscina, seja de uma boa academia, de um salão de festa, sei lá, N espaços que a gente possa ter, mas aqueles 40 metros, aqueles meus 30 metros, aqueles meus 60 metros, de certa forma, eu vivo muito bem, eu consigo realmente, a concepção que foi feita, eu consigo realmente viver muito bem, porque não... Então, assim, eu vou atingir o público que quer consumir, está comprando de fato para morar, mas também vou atingir aquele público que quer investir, ou seja, vai ter um desembolso menor e vai poder rentabilizar em função da alocação que tem tido. Em pesquisa recente, eu não sei se você soube, mas assim, Fortaleza é tido como um 7º destino de investimento em moradia no país. Então, isso mostra de fato que a gente pode atender sim o público de consumo final, né, o público morador, mas também o público que vai estar comprando para investir, para estar... Gente, uma dica para os investidores que estão nos ouvindo, né, assim, você consegue a melhor rentabilidade com as células menores, né? Então, esse produto, pessoal, vai ter uma rentabilidade altíssima, isso eu tenho certeza, tá? Vamos para o nosso intervalinho comercial e voltamos já com o Wallace Soares, diretor de incorporações da Mota Machado. Topo Imobiliário, com Michele Holanda. Oferecimento. Ter um Victa é tudo de bom. Conheça o Belvedere Condomínio Clube no Eusébio. Financiar, concretizando o sonho da casa própria. E Milar Empreendimentos, uma empresa do Grupo Marquise. Atom Energy, pioneiros em energia solar. Venha economizar agora. Mota Machado, há 55 anos, a construtora que você confia. A Financiar, empresa com ampla experiência no mercado, oferece um serviço de qualidade para grandes construtoras e clientes individuais, trabalhando na área de financiamento imobiliário para tornar possível seu sonho da casa própria. Com escritórios em Fortaleza, Juazeiro do Norte e São Luís, no Maranhão. Venha nos conhecer. Ligue para 859-9995-0044. 859-9995-0044. Se tem uma coisa que bate forte no peito do cearense, é o amor por esta terra e também o orgulho das suas belezas naturais, do talento nato do seu povo para fazer rir, orgulho da sensibilidade, da beleza e da criatividade dos seus artistas em diversas áreas. Seguindo seu compromisso com essa terra ao longo dos seus 40 anos, o Grupo Diagonal lançou em 2015 a Victa Engenharia, uma construtora 100% cearense, formada por gente de coragem e determinação que carrega em seu DNA a expertise, tecnologia e inovação. A Victa existe para construir produtos de qualidade, modernos, inteligentes e acessíveis. Os seus primeiros lançamentos já mostraram que ela está no caminho certo. Tudo isso junto ao seu cliente, com todo o acolhimento de quem é daqui. Victa Engenharia, sua casa, nossa vitória. Que
tal economizar na sua conta de energia? No mercado desde 2015, a Atom Energy é especialista em energia solar, com profissionais de excelência, facilidade no pagamento e equipamentos top de linha para oferecer o melhor serviço. Entre em contato pelo WhatsApp 859-9832-3162. Repetindo, 859-9832-3162 e aproveite nossas ofertas. Atom Energy. Vou morar como se deve, onde mora a felicidade, dá mais gosto de acordar. Olha até o sol, tá mais disposto pra brilhar. Quero a vida do meu jeito, vou levar meus sonhos junto. É suave ao anoitecer, leve a lua, vem. Chega bem perto só pra te ver. Eleve o seu conceito de viver, o seu jeito de morar. Eleve o seu conceito de viver, o seu jeito de morar. Eleve o seu conceito de viver, o seu jeito de morar. Eleve o seu conceito de viver. Wallace, a gente está chegando agora aos minutos finais do nosso programa. Muito obrigada pela tua participação aqui conosco. Estou muito feliz aqui com esse nosso bate-papo. É um prazer. Né? Uma conversa super enriquecedora. Deixa aí suas considerações finais para a gente encerrar com chave de ouro. Olha, queria só agradecer esse tempo que a gente de fato teve aqui, né? Para mim é sempre um prazer, eu acho que poder externar um pouco do que é Mota Machado hoje, do que a gente pensa, do que a gente quer para os nossos clientes, porque a gente quer, na verdade, para os nossos colaboradores, de fato, do que a gente quer e do que a gente pensa para os nossos, para as pessoas que até então fazem com que Mota Machado exista, principalmente a força de vendas. Eu tenho falado muito isso, que a força de vendas para mim até então ela é a máquina propulsora, né? E faz com que a gente faça de todo o apoio necessário para que as pessoas, essa força em si, ela faça produzir. Então é uma satisfação, até agradeço esse tempo, esse espaço que você está deixando aqui para a gente poder externar um pouco do que é Mota Machado hoje, né, desse quesito de sustentabilidade, desse quesito de pensar no amanhã, de pensar diferente, de ter o cliente como centro das decisões dela, ou seja, isso para mim é só motivo de satisfação. Obrigada mais uma vez, muito obrigada pela presença e até o próximo Topo Imobiliário. Topo Imobiliário, com Michele Holanda. Oferecimento: ter um Victa é tudo de bom. Conheça o Belvedere Condomínio Clube no Eusébio. Financiar, concretizando o sonho da casa própria. E Milar Empreendimentos, uma empresa do Grupo Marquise. Atom Energy, pioneiros em energia solar. Vem economizar agora. Mota Machado, há 55 anos, a construtora que você confia.